Descubra-se nos bastidores e brilhe no palco da sua vida. eu sou a psicóloga Rô Cordeiro E eu, a jornalista Vera Moreno. Vem com a gente, mergulhe em histórias E estratégias que transformam. Queremos você no palco. Essa é a terceira temporada do Vem Pro Palco. Apoio Adriano Martins, retratista. A arte de projetar a sua melhor imagem. Você sabe como fazer isso? Se não, esse não é um problema, porque será resolvido hoje. O nosso entrevistado vai falar mais a respeito desse tema, sobre essência, sobre retratos. Hoje temos muitos pontos interessantes a respeito desse aspecto, não é, Rô? temos demais. A gente hoje está com um convidado tão querido, não que os outros não sejam, de jeito nenhum. Só que ele é querido, especial e marcou um momento muito importante para a gente, né, Vera? Porque ele é nosso parceiro, ele está sempre disponível para vir fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Eu vou apresentar logo. Manda. Gente, eu o conheci através de um amigo em comum. Ele foi fazer as minhas fotos. Opa, não, foi fazer os meus retratos. Então agora eu já vou apresentar. E a primeira pergunta que eu já vou fazer para ele é o seguinte: Eita, menino, chegou chegando. qual é a diferença de foto e retrato? Adriano, querido, seja muito bem-vindo. É o nosso retratista, expert em imagem. Captura com essência. O que é isso? Primeiro, seja bem-vindo, pode se apresentar e vai dizendo logo qual é a diferença de foto para retrato. Pronto, perfeito. Primeiramente, é uma gratidão muito grande, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço, Rô, uma amiga querida, né, que a gente já fez trabalho juntos. E é um prazer imenso compartilhar aqui o meu conhecimento com vocês, o meu trabalho. E respondendo a Rô, né, falar sobre essa dúvida que muitos têm, né, a diferença de foto, retrato, fotógrafo, retratista, né? Será que não é a mesma coisa, né? O pessoal diz, mas tem uma diferença muito simples. Foto é todo o registro de imagem que você faz do momento, né? Você está registrando uma ocasião, você pode registrar coisas, isso é uma fotografia. Retrato já é o registro da pessoa. A gente tenta captar a essência e a personalidade dessa pessoa. É só lembrar dos nossos bisavós que faziam aqueles quadros que viravam pinturas, né? Aquilo era retrato. Por quê? Porque tinha todo aquele momento de reunir a família e buscar sempre retratar uma pessoa e eternizar a essência e a personalidade daquela pessoa. E ficava o quadro lá, né, do nosso bisavô na parede. Então, a sessão de retrato é justamente isso. A gente trazer esse momento, conhecer a pessoa e registrar a essência dela, a personalidade em uma imagem. Show. Bacana, Já, show já demais, chegou né? chegando. Chegando. Agora, uma coisa interessante, você resolveu se posicionar como retratista, enquanto muitas pessoas do seu ramo se posicionam como fotógrafos. Por que você resolveu pontuar bem isso do retrato? Isso veio do momento que eu comecei a fazer o curso, né, de fotografia. Eu falei com um familiar, e a gente sempre tem aquele familiar que uns apoiam e uns também, com algumas palavras, criticam, né? Sim. E teve um em específico que disse assim, quando eu estava fazendo curso de fotografia, ele disse, mas fotografia não está tão saturado? Aí eu disse para ele assim, eu estou fazendo curso de fotografia porque eu não vou ser só mais um fotógrafo. Eu vou procurar me destacar e me diferenciar. E uma das maneiras que eu encontrei de fazer isso é justamente, a gente vai até conversar mais sobre essa questão de diferenciais, né? É você pegar aquilo que você tem de único, alguma característica sua e unir ao seu trabalho. E eu vi que eu tinha uma facilidade de criar relações, relacionamentos, conversar, né? A Rua a gente fez consultoria juntos e a gente teve muito essa troca de comunicação. Então, quando eu vi que eu tinha esse diferencial, eu resolvi unir o útil ao agradável. Então, o retratista, ele tem muito isso. Ele precisa se comunicar bem com o seu cliente, ele precisa conhecer, extrair muito conhecimento da pessoa para poder realizar retratos únicos daquela pessoa, daquele profissional. Então, eu uni essa habilidade de me comunicar, me relacionar bem e também a questão de saber fazer bons retratos também. E foi isso que o Adriano fez quando a gente se conheceu, né? O Adriano falou, Rô, tá incluso aqui nesse pacote de retratos
uma sessão online, né, de mentoria, onde a gente vai conversar e eu quero conhecer um pouco sobre você. Foi, assim, fundamental isso, né, Adriano? Então, acabou que a gente ficou batendo papo, né, depois, porque o Adriano não fala quase nada, eu também nada falo, Imagina. né? Então, foi muito bacana, até porque a gente teve mesmo uma química, né, uma sintonia, foi muito bacana. E aí, depois disso, ele foi fazer os retratos, né? E o resultado foi fantástico, foi maravilhoso. Porque Sim. uma coisa que eu sempre destaco, sabe, Vera, é que no teu trabalho, Adriano, de retrato, né, que não é só a comunicação, mas o teu posicionamento, a preocupação que você tem, principalmente com mulher, né, porque tem um lado, o outro não pode, né, tem aquela gordurinha, tem aquela posição que ela se sente mais confortável, né, e o Adriano tem muito esse olhar para tem essa sensibilidade, né, de percepção. Então, parabéns mesmo, viu? É um prazer a gente estar te recebendo aqui, porque você é um tremendo profissional. E eu diria, na minha língua, assim, um puta profissional mesmo. E o legal foi quando a Rô me passou o link das fotos para escolher. Eu falei assim: Rô, pelo amor de Deus, só 20. Eu tenho um problema com escolher as coisas. E tu me manda de todas essas fotos aqui escolher 20, para mim eu fico com tudo. É verdade. E você dificulta muito o nosso trabalho de escolha. Dificulta. Por favor, facilite-o. Faz brincadeira, né? Agora, sim, de que maneira é importante a gente ter esse bom posicionamento de imagem? Porque você procura, através dessas sessões estratégicas, extrair da pessoa a essência dela. Mas de que forma também a pessoa pode entender essa essência que ela tem para conseguir ali naquela sessão de retratos colocar para fora o melhor que ela tem? O importante, principalmente, é a pessoa se conhecer, né? O autoconhecimento, né? A gente está até conversando, eu e a Rô, nas nossas sessões, que é muito importante a pessoa ela saber o que ela quer transmitir através da sua imagem, né? E essas sessões de consultorias que a gente faz com o cliente é justamente para ter esse conhecimento, né? E além de ter esse autoconhecimento, ela se autoavaliar. Porque as pessoas no autoconhecimento, elas só conhecem e não tomam ação. Então eu falo muito da autoavaliação, que é justamente ela pegar esse autoconhecimento e colocar em prática nos retratos, né? Eu associo muito o meu trabalho ao trabalho de brand, né? Que é o brand pessoal, a marca pessoal, né? Estudando muito sobre brand, aí eu deu aquele clique, né, na minha cabeça, disse, isso aqui é perfeito para orientar o profissional e até para me ajudar na construção dessa imagem. Porque, como vocês sabem, as pessoas elas têm muito vaidade com relação à imagem, né? Acho que é uma coisa muito superficial, mas o meu trabalho sempre foi ir além da aparência, né? Tentar extrair realmente quem ela é, a personalidade que ela quer passar. Então, a gente conversa muito com a pessoa para extrair isso, mostrar primeiro para ela a questão da mentalidade, né? Ela tem que ter a mentalidade de que, primeiro, nós somos seres extremamente visuais e julgadores, né? Então, na rede social dela, ela precisa focar muito nessa questão da imagem dela. Porque tem também a questão da primeira boa impressão, né? Primeira impressão só tem uma, né? E a segunda impressão pode não ajudar na primeira que foi causada, né? Então, eu sempre friso isso para os meus clientes, que eles precisam muito se conhecer, tomar uma ação, fazer um checklist mesmo, passo a passo, como é que eu vou criar o retrato, o que eu quero passar com essa imagem, ter total intencionalidade. Tudo isso para quê? Para fazer o contrário que os concorrentes estão fazendo, né? Por exemplo, fotógrafo, a maioria, né, dos fotógrafos, eles não conseguem ter esse momento de conversa com a pessoa, são muito atarefados, muito afobados, né? Eles querem fechar o contrato, fazer o orçamento, fazer as fotos, editar, entregar. Então, eles não querem conversar com a pessoa. E acaba acontecendo o quê? O mais do mesmo. As fotos ficam muito parecidas, não consegue extrair, a pessoa não se vê naquela foto, né? E isso é digamos, um trauma, né? Que eu não quero passar, né? Sim. Fazer um trabalho em que a pessoa não se veja naquele trabalho, naquela imagem. Muito pelo contrário, meus clientes, eles dizem, essa foto, essa imagem está mostrando quem eu realmente sou. Então é gratificante ouvir isso do cliente. Agora, na hora que você está fazendo o retrato, ou na hora da mentoria,
É comum as pessoas não se reconhecerem, não conseguirem responder às suas perguntas do lado assim pessoal, para que você possa extrair o melhor delas. Você, eu não sei, Adriano, nunca tinha pensado sobre isso. Não sei te dizer. Acontece, isso é muito comum, ou as pessoas têm muita facilidade em responder às suas perguntas e já partir para o retrato. Algumas travam muito, né? Até porque é diferente do que elas veem, né? No mercado, né? A questão da conversa, a questão da pessoa. E se autoavaliar é complicado, né? A gente tem isso desde quando é pequeno, né? Diga umas qualidades suas ou defeitos, né? A gente já trava, né? Que a gente, para falar da gente é difícil. Então, eu tenho uma consultoria bem interessante, bem bacana, justamente, Rô, para ajudar a pessoa a se expressar, que é uma dinâmica, né? Dinâmica conheça a si mesmo, né? E nessa dinâmica inicial da minha mentoria, eu uso alguns símbolos com a pessoa e que nesse símbolo, quando ela vai usando esses símbolos, como se estivesse numa sala branca, toda branca, e começa a surgir alguns elementos nessa sala. E ela vai organizando, dizendo como é esses símbolos. E o interessante é que quando ela vai fazendo isso naturalmente, no significado dos símbolos sempre bate. Isso aqui significa isso. Ela, teve uma cliente minha, logo no início dessa sessão, que ela começou a chorar. Começou a chorar e disse assim, eu tô dizendo coisas para você que eu não disse nem para minha psicóloga. Uau! E é realmente isso que você mostrou nesses símbolos aí, é realmente o que eu vivi, o que eu passei. Então é interessante. Se eu fosse perguntar para ela, você é assim, como é a sua relação com, né? Sim. A gente trava. Sim. Mas a partir do momento que fui jogando símbolos, ela foi colocando lá naquele espaço em branco. Foi trazendo um significado, né? Exatamente. E sempre batia o significado com o que ela vivia. Porque o subconsciente fez com que ela dissesse aquele símbolo de acordo com a vivência dela. Interessante, né? Bacana, né? Profundo, né? Interessante. E a gente está falando de retrato mesmo? Será que Não é? Não é? A gente... sobre isso? Mas interessante, né? Essa é a diferença de um profissional qualificado e que busca se diferenciar, que é o que você vem fazendo aí ao longo da tua carreira, motivado aí com essa crítica construtiva da pessoa, né? Mas, enfim. Agora, no que diz respeito à questão das imagens de maneira geral, que dicas, estratégias você daria para a pessoa melhorar a imagem dela, uma vez que a gente vive cada vez mais essa questão visual por conta das redes sociais? Bacana. O primeiro passo, até a gente já comentou aqui, é a questão da mentalidade. Ela precisa reconhecer que é importante ela trabalhar isso, né? Porque antigamente as pessoas falavam muito de imagem pessoal, imagem profissional. Hoje é uma coisa só, né? Sim. A gente não separa mais. Então, alguns clientes vêm até mim e fazem essa pergunta, né? Eu quero um perfil pessoal e um profissional, ou é melhor ter só um, né? Então, o primeiro passo para ela melhorar a imagem dela, principalmente nas redes sociais, né? Que é uma extensão do nosso trabalho, é justamente ela entender isso, que a imagem dela vale muito, importa bastante e ela tem sim que investir nela, investindo numa boa imagem. E uma sugestão que eu dou é justamente ter um único perfil. Por quê? Questão de praticidade, né? Para cuidar de um já é difícil, imagina dois. Né? Imagina dois, né? Sim. Então, praticidade e também estratégia. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem um perfil pessoal e um perfil profissional, ela separa algo que tem que andar de mãos dadas. Que é o quê? Justamente o pessoal e o profissional. Tem que estar junto. Então, ela precisa, nas imagens que ela cria, ela precisa passar formalidade, que é justamente o lado mais profissional, e informalidade, que é o lado pessoal. Em outras palavras, ela tem que sempre transmitir os dois pilares do posicionamento, que é a autoridade e a empatia. Porque a autoridade vai dar a ela o quê? Respeito. A pessoa vai ver a competência dela. E o pessoal vai passar justamente a empatia. A pessoa vai conhecer mais, vai confiar, porque pessoas conectam com pessoas. Sim. Então a gente precisa sempre ter esse lado pessoal para as pessoas nos conhecerem, gostar da gente e nos contratar. Por isso que é importante a gente sempre estar equilibrando. É fácil? Não. É difícil demais. Conversando com uma pessoa recentemente, numa reunião de orçamento, ela disse, eu assumo que eu sou exibida. Eu gosto do exibicionismo, né?
Aí eu disse, mais um motivo para você ter só um perfil. Porque quando você tem um único perfil, você vai selecionar muito bem o que você vai postar. Porque a maioria dos posts pessoais é vaidade. Você quer mostrar a sua vida, né? Às vezes quer mostrar até o corpo. Então, quando você tem um perfil profissional, opa, não preciso postar essa fotinha. Não tem um objetivo, uma intenção nisso. O pessoal sempre é com a intenção de aproximar o público para conhecer você. Então, a dica principal é essa. Tem um único perfil e sempre pense em equilibrar a imagem profissional e o pessoal no seu perfil. Bacana. Pessoal, o papo tá muito bacana, né? Concorda? Então, curte, compartilha, comenta, para que o maior número possível de pessoas absorva esse conhecimento que você está tendo aqui, que é bem precioso, né? Sim. A Vera estava perguntando sobre imagem. E aí me veio à mente, eu como psicóloga, né, da autoimagem, que muitas vezes a pessoa tem uma autoimagem distorcida. Como é que você trabalha isso no retrato? Você vê uma coisa, na verdade você faz uma mentoria, né? Você tem a percepção, as respostas, ok? E você tem a sua percepção daquela pessoa, né? E ela tem uma outra percepção da imagem dela. Como é que se trabalha isso no retrato? Interessante. O primeiro passo é a gente, como a gente já foi comentado aqui, é entender essa percepção que ela tem da própria imagem. Porque as redes sociais, querendo ou não, ela cria vícios na gente, né? O vício do perfeito. Né? Então, o filtro, né? O bendito filtro, ele passa muito essa ideia de que você tem que se passar de uma forma que você não é. E eu converso muito essa mentalidade com meus clientes para mostrar para eles que a gente tem que tomar muito cuidado da imagem fixa e imagem em movimento. Mas o que é isso? A imagem fixa é a imagem que a gente cria nas redes sociais. Eu vou fazer essa foto, vou postar isso no feed, vai ficar perfeito. A imagem em movimento é a imagem que a gente cria no dia a dia. Né? Então, o que eu digo para os meus clientes? A gente tem que tomar um cuidado para que não haja uma discrepância na imagem fixa e a imagem em movimento. Ou seja, a pessoa vê você na rede social, conhece você na rede social, mas quando lhe vê pessoalmente, dá um choque. Então, a gente trabalha justamente para ela começar a sair um pouco dessa ilusão das redes sociais, que você não precisa... Porque o retrato, ele tem que passar muito da pessoa. E quando você enche muito a sua imagem com filtros, maquiagem e tudo, você começa a se transformar em outra pessoa. Sim. Não que a pessoa não vá se preparar para uma sessão de retrato. Ela tem que se preparar. Sim. Ela tem que fazer cabelo, tem que fazer maquiagem, até porque a câmera vai captar tudo. A câmera não perdoa. Entendeu? Então ela vai ter que fazer isso. Mas algumas linhas de expressão do tempo, da experiência dela, a gente conversou, né, Rô, na nossa consultoria, isso vai trazer autoridade e experiência na vida dela. Então não precisa ter aquele rostinho de porcelana, como se fosse uma boneca, né? A gente tira imperfeições, espinha e tudo na pós-edição, né? Mas a gente tenta sempre conversar com o cliente para que ele possa se auto-aceitar, né? Que ele possa estar bem com a sua imagem, para não se iludir ao ponto de achar que a gente vai fazer milagres. Não, e quando distorce, né? A própria pessoa percebe que aquilo está esquisito, né? Por mais que ela queira, né? Ela fala, gente, tá esquisito esse negócio aqui. Não me identifico, essa não sou eu. Exato, né? Então, eu sei desses filtros, porque eu peço, né? Obviamente, o Adriano, peço também para minha amiga aqui, pode tirar isso aqui? Pode subir aquilo ali? Pode baixar aquilo ali? Faz parte, né? Não é tanto assim, não. Ela tá exagerando um pouquinho, mas é porque a Rô é uma pessoa vaidosa. Nós somos vaidosas. Então, uma coisinha ou outra que a gente não gosta, a gente prefere, né, dar maquiagem. Ter uma amiga generosa é demais, gente. Conselho, tenham amigos generosos. Mas, por exemplo, essa questão do filtro, eu acho muito interessante que você falou, porque essa discrepância, não só da imagem fixa, em movimento, mas até mesmo da fisionomia da pessoa. Você vê ali a pessoa na rede social, você vê a pessoa com o nariz fino, rosto fino, e quando você vê a pessoa susto, pela primeira vez pessoalmente, você, vale, meu Deus, tu que é tu mesmo? Sabe onde é que acontece esse susto? Quando a pessoa posta o story na academia. Aí esquece do filtro. Pessoa, eita, aquela ali é aquela pessoa do feed perfeita.
Acontece. Eu particularmente gosto de um filtrozinho, sim, mas o meu filtro é o Paris ali do Instagram, que é só aquele para dar uma Cozinha, né? arrumadinha na pele. Porque o meu Aham. problema é só assim, uma pele, às vezes, né? A gente tá com as olheirazinhas e tal, aí dá um upzinho. Mas esses filtros que tem por aí que te deixa com bocão, nariz, isso e aquilo outro, eu particularmente não gosto. Eu Eu também prefiro não usar. Eu gosto da coisa mais natural mesmo, porque aí a gente permanece na nossa essência. Porque senão daqui a pouco a essência foi pro ralo. não. Exatamente. Exato. Adriano, você trabalha muito com mulher. Como é trabalhar com mulher? Me conta aí, quais são os desafios de trabalhar com mulher? O desafio maior trabalhar com muitas mulheres, né, de negócios, né, profissionais e tudo, é justamente a cobrança que é maior, né? Por que que vem um público muito feminino pro meu perfil? Porque é um público que realmente se preocupa com a imagem, né? Então, querendo ou não, não tem muitas dificuldades. Tem mais facilidades, porque ela já vem com nível de consciência que aquilo é importante, né? E a gente que trabalha com redes sociais, com a imagem das pessoas, a gente sabe que tem que trabalhar muito o nível de consciência das pessoas, que são 3, né? É o nível do problema, ela tem que estar ciente que tem um problema, e as mulheres, quando vêm no meu perfil, elas já têm essa consciência, né? Eu preciso melhorar, eu preciso profissionalizar o meu perfil, né? E depois ela precisa ter elevado o nível de consciência da solução para aquele problema. E o terceiro estágio, nível de consciência, é ela ter consciência que o meu serviço resolve o problema dela, né? Então, quando o público feminino ele vem até mim, ele vem assim, mas tem o outro lado da moeda, que é a cobrança. A cobrança é muito grande, por ser mulher, ela tem muito essa preocupação de como ela vai aparecer, como é que vai estar na foto, esse lado é melhor, esse lado não é. E tem um desafio muito grande que eu tenho lutado antes mesmo de trabalhar com profissionais. Quando eu comecei na fotografia fazendo ensaios externos, né, de pessoas, uma das dificuldades era justamente a questão da tão falada fotogenia. Exato. A pessoa, eu não sou fotogênica, né? Eu não tenho esse negócio com foto, eu não gosto de foto, né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente encontra ao trabalhar em fotografia de pessoas, né? Em retratos. E eu sempre deixo claro para a pessoa que não se acha fotogênica é aquela pessoa que ainda não encontrou alguém que pudesse mostrar o melhor lado dela. Gostei. Então, é como se eu dissesse assim, veja você com as minhas lentes, né? Então, justamente para cortar esse mito da fotogenia, né? Não existe esse negócio de eu sou fotogênica, eu não sou. Algumas pessoas se acham mais bonitas em fotos e tudo, né? Mas é tudo uma questão de... Tudo é ângulo. Você falou dessa questão de fotogênica ou não, isso me lembrou a questão da nossa essência mesmo. Tem pessoas de essência mais extrovertida, outras introvertidas, pessoas que gostam de fotografar, essa cliente sua que você disse, sou exibida mesmo, e outros que gostam, mas não admitem, enfim. Tem um negócio grande aí nesse interno nosso. E aí, como é que você também vai trabalhando essas situações de fazer a pessoa despertar a essência dela, mesmo que de repente ela acha que tipo assim, não, minha personalidade não dá para isso, eu não preciso disso. Como é que você tem esse jogo de cintura? A gente encontra também a dificuldade tanto no público feminino, mais no masculino, essa questão da timidez, né? A pessoa ser introvertida é mais no masculino, né? Mas existem também clientes que disseram que eram muito tímidas, né? Que não gostavam de aparecer em fotos e assim por diante. Também tem aquele público mais antigo, né? Que é a velha guarda, né? Que diz que não precisa de rede social, eu gosto do presencial, né? Então, para esse público, principalmente essa questão da timidez, a gente sempre trabalha a questão dela antes das fotos, antes da sessão de retratos, ela fazer como se fosse um ensaio na casa dela. Né? Ou seja, no espelho dela. Então, o espelho dela vai ser a sessão de retratos. Porque, às vezes, o cliente ele fica muito bitolado em referências. Quer imitar muito aquele colega que está mais em cima e tudo. E eu sempre deixo bem claro que na sessão de retratos a gente tem referências só para moldar. A gente não deve copiar. Então, existe poses... Vira uma referência, né? Você tem uma referência, né? Exatamente. Tem poses que deu certo para aquela pessoa, que é a referência dela,
Mas quando ela vai fazer, não dá certo para ela. Fica estranho. Então, uma das preparações é ela pegar essa referência, uma pose que ela gosta, né? A gente manda para ela sugestões de poses e tudo, e pede para ela fazer. Faz a pose de frente pro espelho para você ver como é que fica. Então, isso ajuda ela a se adequar, ela ver o que realmente dá certo para ela, e afeta também nessa questão dela melhorar a questão da timidez, porque ela vai fazer algo que nunca fez, né? Ficar posando na frente do espelho, né? E isso vai ajudar ela a ficar mais extrovertida e ver a importância de cuidar da imagem nas redes sociais. Show. Muito bem. Adriano, você se baseia em algum estudo específico para montar essa sua mentoria? Você tem algo que te dá um norte? Sim, com certeza. Como a gente comentou, né, eu trabalho muito a questão do brand. O brand, eu trago ele sempre como fundamento. O brand pessoal, a marca pessoal. E marca é o quê? Marca é a percepção que as pessoas têm da gente. Então, eu trabalho... a minha mentoria, ela é baseada em 3 pilares. Que é o brand, a imagem e o marketing. Né? A mentoria se chama Doban. Né? Doban veio justamente do brand ao marketing. Então, o posicionamento de imagem que eu faço com os meus clientes, essa mentoria do Ban, é justamente tendo esses 3 pilares. Ela começa no brand. Claro que o pilar principal sempre vai ser a imagem, que é o posicionamento de imagem. Né? Então, o posicionamento que é? Nada mais é do que a posição que a gente está na mente das pessoas, na mente do cliente. Posicionamento de imagem é justamente você se posicionar na mente do seu cliente através das suas imagens. Então a imagem sempre vai ficar no meio e antes é preciso você trabalhar o brand. O brand ele trabalha o quê? Os seus diferenciais. O brand é justamente a construção e a gestão da sua marca. Então o brand ele vai puxar o que de você? Os seus diferenciais. A gente não precisa encher linguiça para falar de brand, né? Brand é simples. Você vai construir a sua marca em cima dos seus diferenciais. Por que é importante você ter os seus diferenciais? Porque daí você vai pegar esses diferenciais e levar para a imagem. E na imagem você tem que fazer outra coisa também quando você tem esses diferenciais, que é você evidenciar através de símbolos. Aí na imagem entra os arquétipos, que é justamente você criar imagens com intencionalidade. Ah, eu sou uma advogada, eu quero transmitir mais autoridade. Tem um arquétipo específico para passar autoridade. Então, depois vencido essa parte da imagem, da construção da imagem, com o uso de arquétipo, a pessoa vê qual é o arquétipo ideal para ela. Detalhe sobre arquétipo. Arquétipo não é você criar um personagem. Né? O arquétipo é você usar símbolos para definir e evidenciar cada vez mais a sua própria personalidade. Então, você já tem uma personalidade dominante. O arquétipo ele está ali para evidenciar isso. Depois vencido essa parte, o segundo pilar, a gente vai para o terceiro, que é o marketing. Construiu as imagens, está com as fotos. O que muitos profissionais fazem? Não sabe como usar. Né? Fica tudo arquivado. Tão linda, vou postar logo tudo. Também, né? Quando não é 880, né? Ou deixa tudo guardado, ganha muito foto de fotógrafo, mas não usa, fica lá no Fotos, né? Ou faz o que você disse. Pega e indiscriminadamente começa a usar as fotos, posta 2, 3 por dia, e a gente sabe que não funciona desse jeito. Então o marketing ele sempre vai ser o terceiro pilar e a seção final. Por quê? Por isso que se chama do brand ao marketing. Porque a partir do momento que você constrói uma marca, um nome e uma reputação forte, o marketing se torna leve. O marketing ele vai dar aquele empurrãozinho final. Qual é o papel do marketing? É justamente fazer com que pessoas interessadas se tornem consumidores. E a gente usa técnicas para fazer isso. Tanto para eles nos encontrarem, como para a gente encontrar as pessoas que precisam do nosso serviço. E o que os profissionais fazem? Não começa pelo elemento principal, que é o brand, não passa pela imagem, e o marketing se torna apelativo. Né? Aquela velha propaganda que fazem, né? Quer ganhar 20, 30 mil por mês, arrasta para cima, né? Então, por que muitos criam um marketing assim? Porque não tem um brand, não tem uma marca forte, um nome reconhecido. E o pior, se tiver algum nome, com esse marketing ele vai corroer a marca dele. Quando a pessoa tem uma marca forte, o marketing ele se torna leve.
você consegue trabalhar isso. Então, os 3 pilares são esses: brand, imagem e marketing. E eles sempre vão subir 3 degraus. O brand, você sobe o degrau de se diferenciar. A partir do momento que você se diferencia, você vai para a imagem para quê? Para aumentar a percepção de valor do serviço que você tem. Porque não adianta de nada eu ter um diferencial e não aumentar a percepção de valor do que eu faço. Aí entra a imagem. É a imagem que vai trabalhar essa percepção. Eu tenho que passar que eu sou um profissional caro. Que eu sou um profissional diferente. A imagem trabalha essa percepção de valor. Fotógrafo é que tem que fazer isso mesmo. Ele cuida da imagem de outras pessoas. Então, o retratista ele tem que ter um feed impecável. Porque ele está trabalhando muito a imagem dos profissionais. Então, a percepção de valor, quando a pessoa entra no feed de um retratista, ele tem que bater o olho e dizer, aqui é um trabalho de qualidade. Então, esse é o segundo degrau, aumentar a percepção de valor através da imagem. E o marketing é justamente para alcançar o terceiro degrau, que é o público-alvo ideal. Né? Eu tenho uma percepção alta do meu serviço, um valor alto. De nada vai adiantar eu mostrar isso para uma pessoa que não é o meu público. Então eu preciso, no final, com marketing, storytelling, narrativas, né, criar boas histórias, né, um marketing suave, leve, eu encontrar o público-alvo ideal. Então, a minha mentoria tem esses 3 pilares, com base nesses 3 degraus: diferenciais, percepção de valor e o público-alvo ideal. E como a gente, refazendo a frase que você falou, e é porque a gente está falando de retrato, né? De retrato, não é? Então, é de retrato que a gente está falando? Também, né? Também, né? Também. É tipo igual farmácia, né? Que a gente entra na farmácia, você compra leite, você compra biscoito, compra chocolate e tem até remédio. Até remédio. E se você esquecer alguma coisa nessa aqui, basta na próxima esquina parar que dá certo. Você encontra outra Pois farmácia. é, aí agora a gente está aqui com o Adriano, com o retratista, a gente está tendo uma aula aqui que tem inclusive retrato, Inclusive retrato. né? Estão vendo? Demais. Muito bacana. O teu público-alvo são fotos profissionais? Esse é teu público? Ou você atinge uma gama maior de teu espectro aí, ele é... O meu público-alvo ideal é qualquer tipo de profissional que quer realmente sair do amadorismo e se tornar uma referência. Né? Através das imagens. Exatamente. Então, o meu trabalho é justamente porque as pessoas elas confundem o nosso trabalho como se fosse o resultado que a gente entrega. O meu trabalho é o meio para ela chegar a algum lugar. Então, o meu público-alvo ideal é todo profissional que quer chegar a se tornar uma referência através da imagem e através do seu posicionamento. Então, pode ser qualquer um. Interessante é que quando eu patrocino alguma publicação, né, eu coloco ali dinheiro para poder, no tráfego, né? Sim. Sempre vem fotógrafo me seguir, né? Mas o meu público atualmente não são os fotógrafos. É todo e qualquer profissional, que inclui também o fotógrafo. Mas eu não dou aula para ele se tornar um retratista, né? Ainda, né? Ai. Quem sabe? Quem sabe no futuro, né? Mas atualmente o meu trabalho é justamente isso: profissionalizar, melhorar a imagem de qualquer profissional que queira se tornar uma referência. O meu trabalho, o posicionamento de imagem é um meio que vai levar ele até ser a referência. Porque, querendo ou não, a pessoa está investindo dinheiro nas suas imagens. Então, ela tem que ter muito bem na mente dela o objetivo disso, que é ter mais clientes e ganhar mais. Né? Sim. Final é dinheiro. Sim, Né? certeza. Final é dinheiro. Ninguém é Não, ONG, é uma né? troca. Ninguém é ONG, então é Isso. para ganhar dinheiro. Sim. Então, para ela ganhar dinheiro, ela precisa realmente se posicionar. E com o passar do tempo, os profissionais que eu estou almejando alcançar são esses profissionais que querem realmente um outro nível, atingir esse nível de resultados, que é se tornar uma referência e melhorar nas redes sociais. Ótimo. Show, Bacana, né? Ó, cobrimos bem as bases aqui estabelecidas e fomos além, acredito. Adriana, você falou de arquétipo, né? Eu adoro arquétipo. Mas isso me remeteu a uma coisa, sabe? Deu branco, hein? Vai cortar essa parte, né? Ele corta, né? Corta. Depois corta bebendo água, viu? É só tu voltar a pergunta. Vou voltar. Arquétipo. O que falou de arquétipo, de remeter a outra coisa?
É porque esqueci o que me remetia. Olha, eu quero este bastidor, viu? Caraca, meu! Tu E conta mais olha, tudo, me dá. Isso é. aí é porque ela queria me pegar, tá vendo? Cara, e Corta eu isso aí não também. estou grávida, não tive filho, a minha memória não foi embora com a placenta, Não, não foi. né? Doido, tá doido. Enfim. É, Adriano, você falou de arquétipo, né? Isso me remeteu à análise de perfil comportamental, né? Não sei se você conhece um pouquinho, mas a gente tem o dominante, o influente, o conforme, o estável, né? E o que eu percebo é que, às vezes, em alguns comportamentos de pessoas que têm uma tendência de perfil estável ou mais analítico, ele gostaria de ser mais dominante, né? Então, eu falava, eu queria tanto ser mais dominante, mais objetivo, né? Ser uma coisa mais papum, não ter que ficar pensando, analisando para decidir. E isso me remeteu ao arquétipo, que você fala da intencionalidade, né? Aquela pessoa que de repente vai fazer o retrato contigo, vai falar a foto, ó, e vai fazer o retrato contigo. E essa pessoa, ela é mais tímida, aí eu vou fazer um link aí com uma pessoa mais conforme, né? Dentro do perfil comportamental, que é uma técnica, viu, pessoal? E aí ele fala, poxa, eu queria tanto ser o mago, queria tanto ser soberana, né? Mas O herói. o herói, outro, né? né? Como é que se lida com isso? A pessoa ela tem uma tendência a ter um comportamento X, né? E querendo passar um outro tipo de comportamento. Interessante. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o parecer ser. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a maioria dos gurus passam isso, né? Primeiro você parece ser, para depois ser, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa vai estar como que criando um personagem, usando uma máscara, né? Uhum. E rede social não funciona mais assim, né? A gente tem que ser preto no branco. E essas pessoas que têm uma personalidade, porque tudo é baseado em cima da personalidade do cliente, certo? Tem duas coisas que vai definir o arquétipo dele. Primeiro, a personalidade que ele tem e depois o público-alvo ideal desse cliente, né? Não é 100% o público-alvo, como alguns dizem, né? O seu arquétipo é de acordo com o seu público. Beleza, mas se não casar... Sim, exato. por Eu exemplo, também não acredito Por exemplo, eu tenho um público fino de luxo, eu preciso do governante, beleza. Mas na sua personalidade, você é uma pessoa que não gosta de se exibir. Você não é soberba. Você não quer ficar ostentando as coisas. E o governante, obrigatoriamente, tem que ostentar. Por quê? Porque ele tem que passar que está no controle da situação. E que também ele tem resultados comprovados desse controle dele. Então ele tem que mostrar o que ele está ganhando, os resultados e tudo. Então, querendo ou não, ele tem que mostrar. Então, se a pessoa tem uma personalidade que não gosta disso, o governante não vai funcionar para ele. Assim como o governante não funciona, a pessoa, olha a minha bicicleta que eu comprei. Então, não dá certo. Ele tem que mostrar porta, ele tem que mostrar, tem que tomar cuidado o também com... helicóptero. Depende, né? Se for uma bicicleta de carbono, Sim, elétrica, né? Aí são outros 500, É, verdade. A gente exatamente. esqueceu dela. né? Então, para ele não passar a ideia que ele está vestindo o personagem, ele tem que sempre equilibrar o que o público dele precisa com a personalidade dele. Porque senão ele vai começar a fazer coisas que no íntimo ele não gosta de fazer. Então existem outros arquétipos que também passam poder, mas sem ostentar. A Rô até comentou o mago, né? O mago ele passa muito isso, ele passa um poder transformador de vidas. E querendo ou não, ele tem aquela suspense, tem aquela imagem de suspense, o mago, né? E o poder transformador. Então ele tá ali pau a pau com o governante. Mas a personalidade dele não é de se exibir, não é de mostrar as coisas. Então o cliente ele tem que se conhecer e equilibrar. A minha personalidade permite eu mostrar essas características? Se não, ele tem que adaptar o arquétipo a quem ele é, não só ao público. É que nem a nossa rede social. Quem manda na nossa rede social somos nós. A gente dá a oportunidade das pessoas participarem, mas a gente sempre direciona o assunto de acordo com o que a gente quer. Caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta, a gente deixa a pessoa dizer o que você gostaria de ver aqui. Mas no final a gente que escolhe o tema.
A gente não deixa tudo nas mãos das pessoas. Então, Uhum. arquétipo também tem isso. Você tem que tomar as rédeas e saber o que vai casar com você, não Uhum. só com o público. Perfeito, show. Sim. O assunto do Adriano casa demais com tudo que a gente fala, com tudo que a gente não só fala aqui no Vem Pro Palco, mas também no conteúdo da Rô, no meu conteúdo. Então, já deu para ver que a conversa aqui fluiria por bastante tempo. E a gente tem que ir embora, né? Sim, Eu não queria acabar, não. Tem que acabar? é o jeito. É o jeito, né? Agora, vocês viram por que, que o Adriano é o nosso parceiro, né, gente? Por que, que ele tá sempre com a gente? Porque é um cara incrível, profissional, assim, fantástico e que nos deixa super à vontade, não é? E que tem, assim, captura mesmo a essência. Então, a gente vai botar aqui o arroba do Adriano em algum momento. Sim, geralmente eu coloco aí para você ver, a cada 5 minutinhos você vê o arrobinha dele. É o Adriano Martins, né? Você pode entrar lá nas redes sociais dele. Adriano, super obrigada. Para mim foi assim um privilégio te conhecer, né? Acho que nada é por acaso. Nosso amigo em comum, que é o Fernando, que trabalha com marketing, com brand também, fantástico, maravilhoso, nos apresentou, né? E a gente se grudou. Ainda bem que a mulher do Adriano está aqui, gente. Então eu sou sincera dizer que a gente se grudou, não foi, Adriano? Ela querendo Exatamente. botar o menino em maus lençóis, mas tá tudo certo, tá tudo certo. A gente podia se grudar, não podia? Hein, mulher do Adriano? Olha, Fala ela pra tá ali gente. só nos bastidores, porque aqui o negócio é assim. Ah, é igual. Ela tá te promovendo É, desde o momento igual. que a gente se conheceu. Receba, né? Receba. Receba, É a exatamente. digníssima. Exato. Então, muito obrigada, né? A gente vai deixar você aí para as considerações finais. E aí, o que tu manda pra nós aí? Recadinhos finais. Pronto, perfeito. Primeiro, agradecer vocês, né? 2 alvos que eu tenho desde quando eu comecei a trabalhar com fotografia, trabalhar mais com pessoas, né? São 2 alvos importantes que eu sei que com certeza vai me levar em direção aos meus objetivos. O primeiro é sempre me esforçar para ser melhor em tudo que eu faço. A receitinha simples, Uhum. sem enrolar muito. Então, é ser melhor e fazer sempre o melhor em tudo. E a segunda é trabalhar com pessoas realmente incríveis. E eu tive essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar com a Rô, agora com a Vera, né? E é isso que faz a gente realmente crescer, evoluir, alcançar os nossos objetivos, que ninguém consegue nada sozinho. Sim. Então, eu sou sempre focado nessas 2 coisas. Sempre dar o meu melhor, buscar o melhor e sempre trabalhar com pessoas realmente incríveis, né? Eu costumo dizer que eu não conheço ainda e quero continuar sem conhecer os frutos podres das árvores. Só os frutos bons, né? E esse trabalho ele tem me permitido muito isso. Encontrar a Rô, uma pessoa maravilhosa, generosa, uma pessoa que realmente me ajudou bastante nessa caminhada, vem me ajudando nessa caminhada de trabalhar, mostrar realmente o valor do nosso trabalho, uma pessoa que reconhece. E é esse tipo de pessoa que a gente tem que estar perto. Sim. Das pessoas que, eu sempre digo, a nossa parceria tem que ser sempre uma parceria ganha-ganha, Sim. né? Ou seja, os 2 lados têm que ganhar. E eu já falei até com a Rô, eu disse, as minhas parcerias, elas são escolhidas a dedo. Por quê? Porque é justamente com esse objetivo de crescimento, de evolução, de amadurecimento. A parceria, a gente tem que olhar para um parceiro e já ver um sócio. Uhum. Né? Esse é o olhar, a gente já exclui o bocado. Então, o nível, né, a régua de medição para ver se a pessoa realmente vai ser uma boa parceria é você ver ele como sócio. Então, só tenho a agradecer a vocês por esse espaço, trazer o meu trabalho, falar um pouco sobre tudo isso que eu faço. E estou sempre à disposição para ajudar vocês 2 no que vocês precisarem. E aquele que quiser, né, trabalhar Claro. comigo, né? Aquele que quiser procurar os meus serviços, melhorar a sua imagem nas redes sociais, pode ficar à vontade para me chamar no meu Instagram, que a gente bate um papo bem gostoso e pode entrar em contato comigo. Show. Show. Fechamos, Fechamos. fechamos com chave de ouro. Muito obrigada também por ter topado estar conosco e acreditar no projeto. E a gente fica muito feliz, sim, com essa parceria. É verdade. Ficamos mesmo. Vamos Bora? nós, né? Então, Então vamos. lembrando, é pro povo fazer o quê, Rô? Curtir, comentar, compartilhar. Isso aí. E a gente tá de volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, beijo.